Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Nós temos falado aqui, como associação, como Igreja Cristã da Família Geral, ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Por que essa frase? Porque nós vivemos como país e como mundo um momento muito difícil. Vivemos uma época em que as coisas estão difíceis para a sociedade. O emprego, a mobilidade, os negócios, aquilo que foi planejado. Eu sei que muitas e muitas vezes os planejamentos não acontecem. A maioria dos planejamentos não acontecem, porque o futuro a Deus pertence. Então as empresas, corporações gastam às vezes milhões fazendo planejamentos estratégicos, 5 anos, não sei o quê, muda tudo. Mas este ano foi além da curva. Difícil imaginar alguém que tenha acertado o que ia acontecer em 2020. Vai aparecer sempre um fulano lá no final do ano dizendo, eu tinha dito. Mas dizer uma coisa, se preparar é outra. Se preparar é outra. Eu recebi um post essa semana aqui que dizia assim, chegamos à metade do ano. A última vez que nós chegamos à metade de alguma coisa, estava muito ruim, estava 5-0 para a Alemanha. E aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, espero que esse segundo semestre ainda não seja perder de 2-1, né? Porque foi 7-1 aquele jogo maravilhoso que o Daniel tanto lembra. Então, o que vai acontecer no segundo semestre? O que vai acontecer com você nesse segundo semestre? Eu estou até pensando nisso na semana que vem falar, porque nós estamos aqui, vocês estão me aguentando aqui, falando todo domingo, semana que vem vai fazer 4 meses. Foi no meio de março, abril, maio, junho, meio de julho. Vai dar 4 meses que nós estamos aqui nesse modelo de igreja na quarentena. E eu quero lembrar você que eu falei isso. Aproveite esse tempo para se preparar. Aproveite esse tempo para melhorar alguma coisa. Aproveite esse tempo para aprender. Bom, nós estamos já falando agora no Brasil e no mundo do final do lockdown, da saída do isolamento. Como vai ser com a sua vida? O que você vai ser nesse segundo semestre? Então nós temos uma preocupação agora como igreja. Apoiar, ajudar, amparar, andar junto, cuidar. Cuidar de cada vida, para que ninguém fique para trás. Em nome de Jesus, passando o medo ou a preocupação com a saúde, com não contaminação, surgirão essas outras preocupações. Do trabalho, do emprego, do sustento, da capacidade de realização, do aproveitar oportunidades. Então eu queria falar sobre cuidar aqui, porque eu queria convocar você para ser um cuidador. Está sem profissão aí, tem uma que vai demandar muito. Cuidador. Cuidador, a gente tem como criança e como os idosos precisam de cuidadores, mas agora a sociedade vai precisar de cuidadores. E você faz parte disso. Você vai precisar, ou vai poder apoiar aqueles que cuidam. Então, eu quero, para ilustrar essa palavra, usar um texto da história de Moisés. Nós estamos no ano 40 da igreja, então eu tenho estudado bastante, tudo que eu posso, eu gasto um tempinho lá olhando, esses 40 anos no deserto. As coisas que aconteceram, revivendo aquelas histórias, os milagres, os problemas, as tensões, o que Deus fez com aquele povo, antes no Egito, durante no deserto e depois na entrada da Terra Prometida. Porque essa é uma analogia muito forte para nós, Igreja Cristã na Família. E nós temos descoberto que isso não é forte só para nós, mas é uma palavra de Deus para este momento que nós estamos vivendo. Então eu quero dizer para você que este momento é um momento de oportunidade. Deus falou isso antes, e agora nós estamos vendo essa oportunidade. Nós, como igreja, temos crescido no meio da pandemia. E eu sei que há problemas, há lutas. Neste momento, tem muito mais gente me ouvindo, muito mais gente integrada, participando, do que seria num culto normal aqui, com 250, 300 pessoas, ou num culto de batismo, que a gente chega a 400. Todo mundo de pé ali. Mais do que o dobro disso. Então é um crescimento. Nós olhamos para as nossas pequenas famílias. Durante esse período de pandemia,
80 pessoas, um pouco mais do que isso, que não participavam de pequenas famílias, começaram a participar. Tem um ministério aqui, como eu falei, que é encabeçado pelo Wagner, o Beto, a Juliana, o Fernando e a Fran, que estão aí trabalhando nesse entrosamento. E a cobertura disso é com o Nelson da Loca, o pastor Nelson, e o pastor Fabiano. Então esse pessoal andou telefonando, conversando, falando, Fabiano, não sei quantos telefonemas ele deu aí, pessoas se relacionarem. E tem aí por volta de 80 que estão vindo as pequenas famílias. Vindo como? Participando das lives, do Zoom, dos chats, se relacionando. Um cuidado, a igreja está crescendo. Por outro lado, a qualidade da sua relação com Deus pode estar se deteriorando. Porque você pode estar assistindo esse culto agora, mas eu estou competindo aí com outros sons. Se pudesse abrir a câmera, o que você estaria fazendo, né? E essa postura de reverência, como a gente acabou de dizer aqui nesse momento de adoração, essa postura de culto, ela é importante, porque nós estamos diante de Deus. Tão diante de Deus como se você estivesse sentado aqui na cadeira. Então, eu preciso cuidar de você. Você precisa se cuidar. E entender qual é o propósito de Deus nesse momento de crescimento e de estruturação da igreja. Nós também estamos aqui há uma semana do nosso Dia da Boa Notícia. 1º de julho foi o Dia da Boa Notícia, Paz. E eu espero que você tenha participado. Espero mesmo, porque a gente falou bastante sobre isso aqui, toda a igreja. Nós tivemos mais de 3.000 pessoas participando do plano do Dia da Boa Notícia, que, como foi colocado aqui domingo passado, está lá, ainda está aberto, na Bíblia JFA. Então, você entrar na Bíblia, planos, Dia da Boa Notícia, durante 4 dias você vai ter uma sequência de devocionais, estudos e vídeos falando como se preparar para dar uma boa notícia. Você deu para alguém uma boa notícia? Muitos deram. E eu quero pedir então para você que tenha um resultado disso, um testemunho, para você devolver. Nós queremos saber o que aconteceu com você em relação a essa boa notícia. Então, manda o testemunho. Diga o que aconteceu. Fala com a sua liderança de pequena família. Nós queremos receber. Tem testemunhos tremendos, né? A igreja inteira participou disso no Brasil todo. E alguns do nosso chat de pastores, o pastor Ricardo de Teresina mandou um tremendo. De uma pessoa que mandou um vídeo, um áudio. Um pai de um filho de 7 anos com câncer, que estava tendo a notícia de que ele ia ter que refazer o tratamento no hospital, e o médico tentando pegar, a enfermeira pegar a veia dele, não conseguindo conectar, aquela tristeza, e o filho, então, falando para o pai, pai, por que Deus permite essas coisas? Imagina você, pai, de o seu filho, de 7 anos, sofrendo, antevendo uma nova série de quimioterapia, e ele perguntando por que isso? E nesse momento ele recebeu uma mensagem de um membro da nossa igreja de Teresina. Eu quero declarar paz na sua vida. Eu quero declarar Deus em sua vida. Eu quero declarar que lá fora pode estar complicado, mas dentro você pode estar em paz. E a resposta desse pai foi tremenda, o áudio dele. Obrigado por ter mandado esta mensagem. Esse é um testemunho. Eu mandei para os meus amigos. Mandei para vários, né, e individual, como era o caso lá, né, uma mensagem. E as respostas, não teve uma resposta dizendo, oh, isso é spam, oh, não me enche a paciência. Todos dizendo, Paulo, que notícia maravilhosa, como você é importante nessa hora, você sempre nos lembra disso. Alguns me chamam de Paulinho, e falam, Paulinho, você é o nosso bom samaritano, não se afaste. Eu falo, bom, então eu quero te levar para a estalagem, vamos conhecer aqui a igreja. O próximo passo, depois da boa notícia, é o cuidar. Porque ele me chamou de bom samaritano. O que o bom samaritano fez? Ele viu ali a situação difícil daquele homem que tinha sido espancado, assaltado e abandonado na estrada, que tinha sido deixado de lado por os fariseus, pelos levitas, e ele, que era um samaritano, pegou e cuidou.
levou para a estalagem, deixou com bons cuidados, deixou dinheiro para poder pagar o tratamento e falou, olha, eu vou na minha viagem, quando eu voltar eu passo aqui de novo para ver se precisa de mais alguma coisa. E eu quero falar sobre esse cuidar. Então, depois da boa notícia, quando a pessoa responde e fala, que bom, puxa, você é mesmo meu amigo, cuide. Começa a aguar essa plantinha, regar essa semente, porque a boa notícia é uma palavra, e essa palavra é uma semente, só que ela frutifica, ela floresce, se você cuidar dela. Então agora é hora de cuidar, é hora de cuidar da boa notícia. E vai se preparando, porque em 1º de agosto nós vamos fazer de novo a campanha, e eu espero que você tenha mais autoridade, mais força e mais condição de impactar as pessoas ao seu redor. O mundo precisa ouvir uma boa notícia, e você é o portador dessa boa nova. Agora, voltando aqui para o texto, para a história de Moisés, e o texto que eu vou ler lá em Êxodo. Moisés foi levantado como a pessoa que ia restaurar a sorte de Israel. Ele ia voltar a fazer Israel uma nação. Eles eram escravos do Egito, e ele ia libertar o povo do Egito. Você conhece muito bem essa história. Ele foi predestinado, desde que nasceu, esse era o chamado dele. E aí, então, ele teve que entender qual era o seu papel. E no cuidar, o primeiro ponto, o primeiro assunto, é entender. Entender o que passa, para poder querer. Então eu quero aqui abrir com você Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Essa história é tão conhecida que eu não preciso ler todo o contexto, né? Aqui fala no capítulo 2 do nascimento de Moisés. Ele nasce no momento em que o povo de Israel era oprimido no Egito, e o faraó, com medo do crescimento daquele povo, lançou um edito, uma lei, dizendo que todo filho homem deveria ser sacrificado. Ele não queria que Israel tivesse poder militar, força física. Então ele mandou essa lei horrorosa, mandando matar toda criança homem que nascesse. E está lá Joquebede, a mãe de Moisés, dá à luz a um homem, a um varão. E o que ela faz? Ela pensa em estratagema. Ela pega aquele nenenzinho, quando ele já não podia mais ficar em casa sem que as pessoas percebessem, né, que não dá para dizer para um neném, fica quieto. Ele vai chorar, ele vai reclamar, ele vai acordar de madrugada. Então ele tem um seu ciclo, você tem que cuidar dele, como eu falei no começo aqui. Ela fez isso. Quando não dava mais, ela bolou um estratagema. Mandou a Miriam, a irmã mais velha, pegar o nenenzinho, fez uma cesta de vime, calafetou por dentro, impermeabilizou aquela cesta e mandou a Miriam colocar aquela cesta no rio Nilo, e deixar a cestinha levar e ir atrás dela. E a Miriam foi. Imagina essa situação, você pegar o seu filho, colocar numa cestinha e colocar no rio Pinheiros. Não esse que está aqui, porque em nome de Jesus um dia ele vai estar limpinho, eu espero participar desse processo milagroso de restauração do rio Pinheiros. Mas imagina ele aí, quando está normal. E aí você vai seguindo aquele rio, seguindo, e a irmã foi olhando, e quem que descobriu a cestinha? A filha do faraó. Só isso. Uma das pessoas mais influentes e importantes do Egito, descobriu aquela cestinha, gostou da criança, e a Miriam, então, com o expediente, disse, olha, você quer que eu ache alguém para cuidar dessa criança? E ela falou, ok, pode cuidar. Então, a Miriam apresentou Joquebede para a filha do faraó. Tem uma brincadeira que a gente faz aqui na igreja, a Biba conhece essa história, porque ela já usou isso com as amigas dela, que estão fazendo sal com a Elisa, espero que, né? Carola, se está me ouvindo, você conhece também essa história, né? Joquebede. Por quê? Porque eu usei isso na minha vida muitas vezes. Houve uma época, há 10 anos atrás, em que eu fui convidado a participar de um projeto que tinha tudo a ver com o que eu cria, com o que eu acreditava que era o melhor para o país, para o momento, para o Brasil. Mas, para participar desse projeto, eu ia ter que abrir mão do meu emprego, minha posição oficial, pedir demissão, perder lá os valores, as compensações, os bônus, e ir para um outro trabalho também remunerado, mas
não com a mesma perspectiva, que era cuidar do projeto. Tomei essa decisão e foi muito bom, porque ao longo desse tempo, os 4 anos que eu fiquei envolvido com isso, eu conversei com gente que eu jamais poderia ter conhecido. Os presidentes dos bancos, o presidente do país, dos países da América Latina, ministros, e dentre eles eu conversei com um figurão aí que é o presidente de uma grande confederação no Brasil. E ele é judeu. E aí ele me perguntou já, ao longo do projeto, eu estava andando lá e falou assim, Paulo, por que você entrou nisso, né? Aí eu falei, olha, esse para mim é o projeto Joquebed. E ele me olhou assim, Joquebed? Falei, você deve saber, como um bom judeu, quem foi Joquebed? Ele falou, Joquebed, a mãe de Moisés. Moisés é um dos maiores símbolos da história de Israel. Então, alguns não sabem, mas hoje se aprendeu que a mãe de Moisés chamava Joquebed. Ele falou, por que projeto Joquebed? Falei, porque estão me pagando para fazer algo que eu faria de graça. E ele ficou me olhando aqui e falou, uau, interessante sua palavra, né? Por que você está fazendo isso? Porque eu faria de graça. E ainda estão me pagando para fazer o que eu faria de graça? Puxa, eu vou fazer 2 vezes. Joquebed foi paga para cuidar do filho dela. Ela cuidaria de Moisés de graça, e agora ela está sendo paga para ser a tutora. E ela fez isso, e aqui em Êxodo 2, ela fala... Vou ler a partir do versículo 6. Quando ela descobre, a filha do faraó descobre Moisés. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse... Dos meninos dos hebreus é este. Ela reconheceu que ele era judeu, portanto, com uma sentença de morte. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó, leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Primeiro passo do cuidar. Você precisa querer. Você precisa aprender o valor do cuidar. Moisés foi criado pela sua mãe. E enquanto ele foi criado, ela ensinou ele que ele era uma pessoa especial. Ela tinha que colocar dentro da cabeça de Moisés a noção, você é hebreu, você é judeu, você não é como um egípcio, mas você tem um privilégio, uma condição de estar junto dos principais do Egito. Você é filho da filha do faraó. Então tem que mexer nessa cabeça aqui. Moisés poderia muito bem simplesmente ter negado o seu passado hebreu e se aferrado à sua estrutura egípcia. A Bíblia não é muito clara aqui, mas é óbvio que durante 40 anos, que foi o tempo que Moisés ficou no Egito, durante 40 anos, ele teve a oportunidade de aprender, de ser treinado, de se relacionar com a elite da elite da elite do mundo daquela época. O país mais importante, a cultura mais avançada, a ciência mais desenvolvida, a capacidade financeira de maior força, Egito, Faraó. O que Moisés aprendeu ali? Aprender a ser líder no Egito. Mas saber que ele tem um chamado. O nome dele diz por que ele existe. Ele foi tirado das águas com um propósito. Então, Moisés entendeu o que ele tinha que fazer. E aqui no capítulo 2, ainda na sequência, ele começa a atuar nisso. Então, depois que ele quis cuidar de alguém, ele vai entender como cuidar. Então, vamos ler aqui no versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria um varão hebreu, de seus irmãos.
E olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio, escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões irmãos hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Poucos versículos que contam um drama de muitos e muitos anos. E eu preciso dizer isso para você, meu irmão, e eu já aprendi isso, infelizmente, a duras penas. Quando você aprende que Deus tem um propósito na sua vida, que você tem um papel junto aos seus irmãos, que você está aí para cuidar de pessoas, e que você se dispõe a abrir mão dos seus privilégios, das suas posses, do seu tempo, para cuidar do outro, você vai descobrir que o outro não quer ser cuidado. Moisés poderia simplesmente dizer: sorte a minha, sou filho da filha do faraó, vou viver aqui nesse país, primeiro mundo, por resto da vida, azar dos hebreus. Mas ele não tinha esse coração, ele foi ensinado, como eu estou aqui ensinando vocês, a cuidar, a pagar o preço. Então ele foi lá, e ele viu então um egípcio oprimindo um judeu. Por quê? Porque o egípcio se considerava o senhor de escravos, e o judeu era o escravo, era o servo. Então existia uma mentalidade que legitimava aquele egípcio a oprimir o judeu. Existia uma mentalidade no judeu que o fazia suportar aquilo como se fosse essa a regra do jogo. Esse era um modelo que vinha vindo já há quase 40 anos. Porque estamos próximos do momento em que Moisés foge, 40 anos de idade. Então, aquela lei de quando ele nasceu já estava valendo há muito tempo. E o povo já era escravo há praticamente 400 anos de Egito. E era pelo menos metade do tempo já debaixo de um jugo. Mentalidade. Uma mentalidade de escravo no judeu. Uma mentalidade de dono no egípcio. E Moisés foi consertar isso. Irmão, é muito difícil consertar a mentalidade. Teve uma época, acho que aqui, bom, não sei quem está me ouvindo aqui, talvez tenha alguns antigos de igreja me ouvindo, antes do Butantã, né, no tempo da Vila Mariana, nós tínhamos uma Kombi. A gente comprou uma Kombi para poder colocar instrumentos musicais, a gente fazia várias campanhas, fundamos uma igreja que hoje chama Igreja Batista do Povo, que era a Igreja Pastor Ernesto Tonini. Nós fundamos isso lá na Casa de Portugal, nos anos 79 e 80. Toda terça-feira a gente enchia a Kombi de material, ia lá para a Casa de Portugal, montava toda a estrutura, tocava, cantava, falava, o pastor Enéas pregava, e depois daquela reunião surgiu uma igreja que veio se reunir na nossa igreja, que na época era na Domingos de Moraes 1100, ainda hoje é a Batista do Povo, e deu origem a essa igreja. Então, a Kombi servia naquela época para essas coisas. Eu estou falando disso, 40 anos atrás. E a gente tinha um nome muito carinhoso para a Kombi, ela era amarela, a gente chamava ela de gemada. Então, a Kombi era gemada, a gente pegava a gemada e ia para cima e para baixo. Eu fiz muitas viagens, quem anda de Kombi, aí o João é o grande referencial quando eu falo de Kombi, né? Não sei como é que ele dirige o Kombi com terno e gravata, mas ele anda nos dois caminhos. Então, a Kombi é aquela direção que tem 1/3 de volta de folga, né? Então, você gira 1/3 a direção, a Kombi continua andando em linha reta. Então, você vai dando uma coisa, vai dirigindo assim, né? Parece que você está em cima do negócio. E nós estávamos andando com aquela Kombi, numa rua em São Paulo, eu e um colega, amigo de igreja daquela época, e nós estávamos passando, subindo a rua, quando eu olhei na calçada, tinha um homem batendo numa mulher. Era de noite. Mas ele estava batendo, tapa assim com a mão aberta, na cara dela assim, pá, e ela caía no chão. Aí ele levantava ela e dava outro tapa, pá. Aí quando nós vimos aquilo, a reação instintiva foi
Pera lá, meu, o que é isso? Esse cara não pode fazer isso com uma mulher. E nós paramos a Kombi e ficamos olhando para ele. E aí ele parou, né? Não sei o que ele pensou. Escuridão, com certeza ele não viu o meu porte físico aqui, senão ele ia continuar batendo. Mas eram dois dentro de uma Kombi, olhando para ele. Aí ele parou, olhou para mim assim e falou: o que é que vocês têm com isso? Eu falei: nós temos com isso que você não pode ficar batendo uma mulher na rua assim não. Aí ele parou, olhou para ela, e ela olhou para mim e falou assim: vocês não têm nada com isso não. Vocês não têm nada com isso não. Aí ele falou: vamos entrar. Tinha a porta de um apartamento ali, aquela grade do portão do apartamento, tinha um porteiro lá dentro, estava quietinho, o cara abriu a porta do apartamento, os dois entraram no apartamento e foram brigar lá dentro. E eu fiquei pensando, a gente sempre desce, vai comprar uma briga que não é tua, e no final a mulher ainda bate em você também. Não quer ser cuidada, não quer apanhar do marido, vai lá então. Aquele dia eu fiquei pensativo, falei, essa mulher está debaixo de um jugo. Às vezes a pressão é tão forte nessa violência familiar, que a mulher não tem nem forças para poder dizer não. E olha, isso faz quase 40 anos, né? Cuidar é perigoso, porque às vezes a pessoa não quer ser cuidada. Quando ele está viciado, quando ele está preso, quando ele está envolvido naquela situação, não quer ser cuidado. Moisés resolveu o problema daquela situação ali, matando o egípcio. Escondeu na areia, que era algo de grande abundância no Egito, e ficou ali por isso mesmo. Passa o tempo, ele encontra dois irmãos egípcios brigando. E aqui esse texto fala que ele foi para o injusto. Então havia claramente um que tinha razão e o outro que não tinha razão. E ele então se virou para aquele que não tinha razão, o injusto, e falou: não faça isso. Porque feres o teu próximo. E esse cara injusto respondeu como a gente ouve direto na igreja. Falou: quem é você para ficar dando palpite na minha vida, hein? Quando a pessoa está errada, em vez de ela dizer é verdade, me humilhar, ela sobe em cima de quem está falando. Você está achando que você vai me matar como matou aquele egípcio lá e vai ficar por isso mesmo? Não vai não. E o que não está escrito aqui, mas dá a entender, é que esse cara, além de injusto, era dedo duro. Porque a conversa chegou no ouvido do faraó. Ou seja, alguém foi lá dizer ao faraó: o Moisés matou um egípcio aí. Paulo diz que ele passa perigos de muitas situações, e alguns deles perigos entre os falsos irmãos. Então, prepare-se, porque quando você vai cuidar das pessoas, elas às vezes se voltam contra você. Sou amigo de um missionário que hoje mora na Escócia, mas que durante muitos anos viveu no Afeganistão. Ele veio do Brasil, saiu do Brasil para ser missionário no Afeganistão. E eu estava lá em Vitória, lá na igreja de Vitória, no dia em que eles tomaram essa decisão, foi uma choradeira. E a mulher dele e os filhos, um filho de 9 anos, e o outro, acho que é um pouco menor, devia ter uns 7, falando: Deus falou no nosso coração, nós temos um chamado para o Afeganistão. Foi na época da guerra do Afeganistão, depois de 2001, que teve aquela guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão. Então a ONU, a NATO, a OTAN, foram para lá, estava em conflito, e Cabul, a capital do Afeganistão, então se tornou aberta para cristãos. E ele foi. Olha que chamado. Eu lembro da esposa chorando, dizendo: Deus nos mandou ir, nós vamos. E eles começaram a cuidar dos afegãos, amar aquele povo. Um povo que não queria receber evangelho. E você pode imaginar toda a questão do Talibã ali envolvida. E ele chama Sandro, ele me contou um dia assim que eles montaram uma escolinha de inglês, montaram uma pizzaria, começaram a ajudar as pessoas. É proibido por lei falar de Jesus, você vai preso e morto. E aí então tinha que ser de um jeito todo especial. E ele tinha pessoas de confiança.
E eles foram então cativando, cuidaram de pessoas órfãs, pais mortos na guerra, pessoas mutiladas. É uma história horrorosa. E depois de algum tempo eles descobriram que a pessoa que eles mais investiram, cuidaram, a pessoa que eles mais ajudaram, a mais próxima deles, roubou tudo que eles tinham. Entregou os segredos da casa lá, os horários, e os ladrões vieram e limparam. E quando ele descobriu e encontrou essa pessoa, falou: mas por que você fez isso? E ele agiu como esse judeu injusto aqui. Falou: você pensa o quê? Que você vai mandar na minha vida? Você vem aqui só porque você me ajuda, acha que eu devo alguma coisa? Vocês têm, nós não temos, nós temos o direito de pegar o que a gente quiser. Zero gratidão. Nessa hora dá vontade de dizer: meu, o que eu estou fazendo nesse país? Eu vou embora daqui. Mas o senso do cuidar era maior. Santo perseverou. E cresceu aquilo. Hoje continua tendo um ponto missionário grande ali. E pessoas estão se convertendo, aceitando Jesus. Porque você tem que realmente cuidar sabendo que vai levar pancada. Então Moisés, primeiro, ele quis. Depois ele teve que entender como cuidar das pessoas. Fugiu. Foi embora para Midian. E ficou 40 anos raciocinando sobre o assunto. Com 80 anos de idade, ele volta a ter uma experiência com Deus. E aqui já é o Êxodo, capítulo 18, que eu quero que você abra aí. Ele encontra-se com Deus na sarça ardente. Essa história é tão conhecida, também não vou ler agora aqui. Mas já estava casado, já tinha 2 filhos, já estava para a idade, né? Que era beirando os 80 anos de idade, num contexto daquela época também, com outra vitalidade, mas estava pronto porque ele foi até 120. Então, ele estava em 2/3 da vida, ou seja, Moisés, comparando, era mais novo do que eu, nesse momento aí. Então, ele recebe um chamado de Deus naquela sarça para voltar para o Egito e resgatar o povo. Tudo que ele tinha abandonado, todo o sonho que ele tinha desistido, toda a decepção que ele tinha tido, Deus restaurou o coração dele. Falou: agora você vai, porque agora é a hora, agora é do meu jeito. Cuidar não é do seu jeito, cuidar é do jeito de Deus. É como Deus quer, é quando Ele chama, é da maneira que Ele faz. E Moisés, então, volta para o Egito, liberta o povo. Essa história também é conhecida, não vou gastar o tempo aqui dizendo, das 10 pragas do Egito, de todo o sofrimento que ele teve, da luta com o faraó, e ele tira aquele povo do Egito, o povo que continuava rebelde, porque quando ele chegou lá dizendo: vou libertar vocês, o pessoal comemorou. Aí o faraó disse: não vai não, vocês vão ficar aqui. Vocês estão com tempo aí para ficar pensando bobagem? Vai aumentar a carga, vai aumentar o trabalho. Eu quero a mesma produção e não vou dar mais o material. Você tem que buscar aí. Até hoje existem pesquisas arqueológicas mostrando, naquela época, construções feitas com tijolos com menos palha, porque os egípcios davam a palha para poder fazer os tijolos. E agora ela falou: já que está com tempo livre, vai ter que manter a produção de tijolo sem ter o material. O povo se rebelou contra Moisés. Ô Moisés, você veio aqui falar que Deus ia nos libertar, só piorou. Quanto mais você fala, pior fica a situação. Então, quando você vai cuidar de alguém, a pessoa, ela aceita. Mas na hora em que não funciona, ela se volta contra você. Difícil. Moisés passou por tudo isso. Tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho e vai chegando lá na Península do Sinai, onde ele ia receber de Deus as tábuas da lei. Êxodo 18. No 20 já é os 10 mandamentos. E neste momento, ele recebe a visita do sogro dele, do Jetro. Os mais antigos podiam dizer que era Jetro o tal, né? E o Jetro, então, vai visitar o Moisés, traz a família. Então, a Zípora e os seus filhos estavam juntos com o sogro, e ele reúne de novo a família ali, e fala: olha, realmente, Moisés, Deus está com você. Eu quero que você leia aqui, capítulo 18 de Êxodo,
Versículo 5. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou e perguntaram um ao outro como estavam. Entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão do Faraó, que livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se soberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto, sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro diante de Deus. Parece um final feliz, né? Juntou a família, o Jetro falou: olha, realmente, ele devia estar meio pensativo, né? Quando Moisés, eu não li aqui no capítulo 3, quando Moisés fala para Jetro: olha, eu vou voltar para o Egito. E o Jetro fala: tá bom, vai, acho que realmente já mudou lá o rei, o faraó já morreu, pode ir. Mas, uma situação, o Jetro está pensando na filha dele, né? Está pensando nos netos. Puxa, esse cara aqui vai deixar a gente na mão. Quando eles se reencontram, é uma história de sucesso. Jetro reconhece que Deus havia feito aquilo e faz sacrifícios a Deus. E aí vem o ponto do cuidar que eu quero terminar essa mensagem. No dia seguinte, Moisés se assenta para julgar o povo, e o povo estava de pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Aquilo que Moisés fez com aqueles dois hebreus no começo da história, e que um falou: não aceito, agora ele fazia com todo o povo. Ele tinha a relação com Deus, ele tinha a autoridade, ele tinha a experiência. A Bíblia fala, não vou ler aqui, que Moisés era o homem mais manso da terra. Então, todo aquele ímpeto de matar quem se opunha tinha passado. Moisés tinha aprendido o seu lugar de equilíbrio. Moisés tinha aprendido a discernir como ajudar as pessoas, a julgar, e o povo inteiro vinha falar: e agora o quê? Ele ou eu? Como é que eu faço agora? Um julgamento do dia a dia. E ele fazia isso todo o tempo. Parece coisa boa, né? Mas o sogro disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque esse negócio é muito difícil para ti, só tu não podes fazer. Agora ouve a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo, diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Quero falar sobre isso com você que está me ouvindo aqui agora. Eu sei, sem nenhuma falsa modéstia, que o meu papel aqui é o papel de falar como vai acontecer. Na vida da igreja, eu tenho que tomar essas decisões como pastor presidente. A decisão de construir esse prédio, eu tive que tomar. A decisão de mudar para esse lugar, eu tive que tomar. A decisão do que fazer com o dinheiro para cá ou para lá,
eu tenho que tomar. E graças a Deus deu certo, graças a Deus. Senão ia ter até hoje gente jogando pedra aí. Olha só, falou, não aconteceu nada. Porque toda vez que você toma uma decisão, tem sempre alguém que fala, não sei não, hein? E esse cara vem com essas ideias de novo. Quando dá certo, está todo mundo junto. Então, glória a Deus, estamos num momento bom. E éramos 120 lá na Alvarenga, 200 e poucos aqui no começo, e agora somos 600 no cadastro, e mais de 1.000 nessa assistência aqui. Já é um rebanhozinho. Como nós vamos cuidar de cada um? Eu sei que meu papel não vai ser esse. Não dá para chegar aqui e fazer a decisão se vai ou não vai trocar o cano que estourou no banheiro, se vai ou não vai mudar a liderança do ministério que está precisando, se vai ou não vai comprar as cadeiras para o salão, se vamos ou não vamos abrir um outro trabalho em outro lugar, e pregar, e buscar a Deus, é muita coisa. Então nós temos uma equipe. Nós temos uma equipe pastoral, nós temos uma equipe ministerial. E esses homens e mulheres valorosos que estão aqui, cada um na sua função, levam esta carga pela igreja. E agora que nós estamos voltando a nos reunir, isso será muito, muito importante, o cuidar. Eu quero dizer para vocês que Moisés recebeu esse conselho do Jétro, apesar dele ter toda a razão com Deus, apesar dele ser o cara que falava com Deus, ele teve que ouvir o sogro dele. Você está fazendo errado, está se matando. E eu sei que eu não sou o rei da delegação, mas agora é o momento de delegar. Alguém tem que pensar no dinheiro. Alguém tem que pensar nos relacionamentos. Alguém tem que pensar nos ministérios. Então nós temos 4 pessoas na coordenação ministerial. Nós temos 3 pessoas no governo da igreja. Nós temos 10, 15 pessoas trabalhando tempo integral aqui nessa estrutura. E essa delegação acontece. Agora, você. Então, para mim, o capitão de 10 aqui é o líder de uma pequena família. Porque você tem 10, 20, 30 que estão lá debaixo do seu cuidado. Eles estão olhando, ouvindo e sabendo o que está acontecendo. Você precisa cuidar deles. E essas pequenas famílias, elas são a nossa capilaridade. Se alguém está passando uma necessidade, na pequena família nós vamos descobrir. Eu preciso que isto aconteça, que o seu cuidar seja efetivo, tanto na captação de pessoas, quanto no cuidado dos que já existem. Para que esse nosso rebanhozinho aqui de 1.000 seja atendido, seja assistido, seja cuidado. Nós vamos enfrentar momentos de necessidade de cuidado. Alguns vão ganhar, outros vão precisar. Nós fizemos isso em 2004, lançamos um propósito aqui no Butantã, uma campanha chamada Piso e o Teto. Temos falado sobre isso nos encontros gerais. O piso e o teto. O piso, o mínimo que eu preciso para sobreviver. O teto, o máximo que eu preciso hoje no meu momento de vida. E quando você faz esse propósito com Deus, Deus consegue dizer, bom, se você está satisfeito com o seu teto, eu posso dar mais e você vai distribuir? Eu posso te abençoar e você vai cuidar? Então é esse tipo de coisa que nós queremos estabelecer. Semana que vem, domingo que vem, nós vamos lançar a campanha do piso do teto. Para que você tenha essa oportunidade de crescer. Muitas pessoas foram muito abençoadas em 2004, quando nós lançamos essa campanha. Eu fui um deles. Deus está aqui para entregar. A pergunta é, você vai cuidar? Você pode ser um capitão de 10, um capitão de 50, de 100, de 500, de 1.000. Porque tem uma multidão, tem um povo que precisa ser cuidado, e eu quero contar com vocês. Precisamos de braços que nos sustentem. Esses braços são ministeriais, esses braços são financeiros. Alguns de vocês vão receber mais do que precisam. Perguntem-se, por que Deus está dando? Eu já estou no 3º ou 4º ciclo dessa história em minha vida, e estou me perguntando, não sei se pela última vez, espero que não, o que Deus quer de mim agora?
Por que Ele está dando isso? Por que essas portas estão se abrindo? O que eu vou fazer com esse resultado? Se vier o resultado, qual que é o meu pacto? E olha, Deus sempre faz assim, você tem que falar antes. Fala antes de acontecer. E depois que acontece é fácil. Se comprometa antes. Porque se o encantador encantar a cobra depois de sofrer a picada, não tem mais valia. Esse é um dos provérbios de Salomão. Você tem que encantar a cobra antes dela te picar. Então, segura a sua serpente aí antes dela te picar. Quando crescer as riquezas, não ponhais nela o vosso coração. Hoje eu quero orar com você, para que você se disponha a cuidar de pessoas. Cuidar, cuidar, cuidar.